Ele apresentou a história de uma outra forma. Ele era um apaixonado pela história e levava a história a sério. E foi o primeiro historiador que nos falou de modo de produção. Caio Prado Júnior não entrava muito no Rio. Sempre houve muito essa separação de Rio e São Paulo. E foi o Werneck Sodré, e por isso nós nos voltamos para ele e ele nos deu tanto, né? Quer dizer, modo de produção. Agora a gente podia entender muito melhor a realidade brasileira a partir do que ele explicava. O trabalho dele, sobre ele já falei. Outras vezes ele escrevia, por exemplo, não sei se vocês conhecem, Quem é o Povo no Brasil, da coleção da UNE, do CPC, ou Quem Matou Kennedy, foi um livro que saiu 2 ou 3 dias depois do assassinato de Kennedy, né? Uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção foi para o grande acerto do Werneck Sodré, foi a perspectiva socialista e a abordagem marxista, tão atacadas pela já tão surrada e mesquinha polêmica sobre o fim do socialismo. Quer dizer, isso de decretar fim é muito antigo, né? É o fim do socialismo, o fim do homem, o fim do trabalho, o fim do mundo, e ele sempre manteve uma posição muito digna a esse respeito, sempre foi um lutador pelo socialismo, né? Nessa época dos anos 60, início dos anos 60, ele começou a ser endeusado, né? O Werneck Sodré era o grande nome daqui. De repente, ele passou ao contrário, ele passou a ser ultrapassado, uma pessoa que não se devia consultar. Você ainda se preocupa com o Werneck Sodré? Me lembro quando eu estava fazendo o meu doutorado na década de 90, e eu ia muito à casa dele, e alguém me disse, mas você está perdendo tempo, ele está totalmente ultrapassado, o que você faz de estar conversando com ele, né? Ele não era um homem vaidoso. Eu ia à casa dele, parece que eu e o Zé Paulo temos isso em comum. Naquela época eu fumava bastante, ele tinha horror a cigarro. Então ele me levava para a varanda, então tinha uma cadeira na varanda e ele abria o janelão e era ali que eu tinha que ficar sentado. Só que eu descobri que aqui havia uma hierarquia de serviço. Eu tomava café, Zé Paulo tomava vermute e o Carmel tomava uísque estrangeiro. A responsabilidade dele é muito grande, né? Ele nunca foi um homem vaidoso, embora ele tivesse muito orgulho da sua atividade. Uma vez lá pelos idos de 74, ele me disse, eu não sou um criador, eu sou um repetidor. O que eu fiz principalmente foi tentar contribuir com uma visão de mundo para que os outros continuem, né? Esse foi o meu papel, que a sua geração deve fazer avançar. E ele era também, em outro aspecto, um autodidata. E ele sempre se ressentiu muito disso. Ele sempre, ele dizia, eu vou citar uma frase dele, esforcei-me por vencer essas dificuldades, sou um autodidata. Quando um historiador se refere de um assunto que está sendo tratado na universidade, sinto-me um tanto inferiorizado pelo fato de não ser diplomado em História, nem ser diplomado em Literatura. Na realidade, eu só sou diplomado como militar. Como autodidata, tenho lacunas muito sérias na minha formação cultural. Eu sempre me preocupei com o preenchimento dessas lacunas. O que eu posso dizer honradamente é que fui um estudioso. Procurei sempre ser um grande estudioso. Nunca fui um improvisador. Sempre fui um homem que procurou apoiar o que escreve em fontes e sempre repetindo. Somos meros repetidores do que os outros disseram. E eu procuro ser um bom repetidor. Quer dizer, ele era uma figura bastante modesta. Hoje não. Ele disse isso quando ele entregou o acervo dele à Biblioteca Nacional. Ele deu uma grande entrevista, foi quando ele disse isso. Homem de sua época, ele partilhou a visão nacionalista e desenvolvimentista que se cultivava, né, naquele período, pelo nacionalista dos anos 50, ao mesmo tempo o período desenvolvimentista. A influência do marxismo, ou que se considerava marxismo, e do Partido Comunista, dentro das próprias Forças Armadas, foi muito grande no Brasil, tendo um significado maior do que talvez nos outros países latino-americanos. E não foi só um fenômeno das décadas de 20 e 30, esse papel dos militares.
por influência das lutas tenentistas e da Coluna Prestes. Né? Ele continuou nas lutas nacionalistas dos anos 50, nas lutas legalistas dos anos 60. E o Nelson Werneck Sodré foi fruto desse ambiente, como também participante e criador desse ambiente. O ano de 58, creio que foi decisivo na vida e na obra dele. Foi a partir daí que ficou muito clara a influência do Partido Comunista na sua obra. Eu tenho a impressão que se deve à Declaração de Março de 58, que abriu muito o partido à sociedade. Né? O ano foi um marco. Bom, a questão do militarismo dele, da disciplina, da influência nacionalista, contou muito para as questões que ele analisava. Estavam, de qualquer forma, muito ligadas à sua condição de militar. É um pano de fundo que nós temos que levar em conta quando estamos discutindo as posições do jornalista, do escritor, do historiador e do militante Werneck Sodré. Com uma formação autodidata e militar nacionalista, a militância partidária só fez cristalizar uma visão de um desenvolvimento social progressivo e linear, estabelecido muitas vezes pelas diversas etapas dos modos de produção a serem obrigatoriamente percorridas, né? E não só porque essa era a visão oficial do partido, mas porque também era a visão de amplos grupos progressistas da sociedade. No ISEB, por exemplo, ao falar da fundação do ISEB em 55, ele disse: nossa ideia era de pensar uma ideologia do desenvolvimento. Para situar a obra e o pensamento de Werneck Sodré, eu penso que é preciso não esquecer, então, esses aspectos. Né? Ele se deu conta, a grande crítica que se faz ao professor é uma certa linearidade e também a famosa questão do feudalismo. Né? Ele parecia bastante seguro que o monopólio da terra era a base de um feudalismo que ele chamou um feudalismo não codificado, cujo poder político estaria nas mãos das oligarquias estaduais. Quer dizer, ele pensava no modo de produção primitivo, com os índios, né, depois do escravismo, e ele pensa num feudalismo que seria esse feudalismo não codificado, que daria o poder político às oligarquias, as famosas oligarquias estaduais da Primeira República. O Brasil teria, depois da escravidão, regredido a esse feudalismo, que ao mesmo tempo, e só depois teria o capitalismo, que ao mesmo tempo ele chamava atenção para não se pensar no feudalismo nos modelos europeus. Mas quando eu enviei a minha dissertação de mestrado para ele, e que eu criticava muito a tese do feudalismo, ele fez o seguinte comentário: isso já está superado. Eu penso, agora é muito particular esse pensamento, é que ele sofreu muito a crítica que foi feita a ele, principalmente a partir da universidade, onde ele não entrava, e principalmente a partir da Universidade de São Paulo, onde, vocês conhecem, ele foi duríssima e justamente criticado pelo professor Carlos Guilherme Mota. E também o general não ficou quieto, não. Xingou a mãe, literalmente. Mas isso... Travesti. Mas isso, apesar de toda essa resposta dele, ele ficou uma pessoa muito magoada, porque ele sentia, quer dizer, que injustamente a universidade olhava como se ele fosse um João Ninguém, e os títulos dariam um grande nome a isso. Por isso, hoje, ver o professor Nelson Werneck Sodré, foi na ANPU, foi realizado 50 anos da ANPU na USP, ser inaugurada uma sala com o nome dele, e ele ser homenageado na USP, naquele centro que mais menosprezou, e aqui em todas as universidades. Há 15 dias atrás eu estive numa homenagem a ele, que foi na Universidade Federal Fluminense. Ele está sendo homenageado nesse ambiente. Com certeza ele ficaria muito feliz. O general foi vítima de mais uma banalização da nossa cultura, daquela que o Brasil tem muito, saiu de moda. Agora, primeiro você tem a moda, de repente sai de moda e as pessoas só criticam. Ele foi alvo fácil do mandarinato acadêmico, por não ser acadêmico, foi sempre declaradamente um intelectual comunista militante. Isso também pesava para ele não ser aceito na universidade. Tornou-se o alvo preferido daqueles que consideraram logo superado
ou porque consideravam o marxismo superado, ou porque consideravam o partidão superado. O caminho trilhado pelo intelectual Nelson Werneck Sodré aponta para o futuro. Esse caminho teve seus percalços, e ao lembrar deles, é preciso lembrar também que toda obra é histórica. Na frase dele, todos os livros correspondem a uma determinada época e são passíveis de perecimento. Eu fiz o que eu podia para que os que viessem depois fizessem melhor. Eu me lembro quando saiu uma edição na década de 90 do Panorama do Segundo Império, e eu disse a ele, comprei o seu livro. Ele disse, comprou uma boa porcaria, porque esse livro não vale nada. Ele chegou a dizer que o livro era quase reacionário. Dentro dessa visão, a obra do Werneck Sodré continua importante, atual e imprescindível. Ele disse uma vez, em todos os tempos eu combati o bom combate. E já disse alguém, e disse bem, quem não tem posição política não tem alma. E eu quero terminar com uma frase do Leandro Gonda, num artigo que ele tem sobre os intelectuais brasileiros, que fala do Werneck Sodré, que diz: está na hora, pouco antes do general completar 80 anos, está na hora de empreendermos uma releitura da obra de Nelson Werneck Sodré. Eu creio que mesmo aqueles que confirmarem suas discordâncias substanciais com a perspectiva adotada pelo veterano historiador, evidente defensor da existência de um feudalismo brasileiro, já não se sentirão encolerizados, não prorromperão em explosões de raiva e até, quem sabe, se sentirão inclinados a dialogar com ele. Bem, eu também quero agradecer o convite. É uma excelente ocasião de comemorar não só o autor de uma obra extremamente importante, mas, no meu caso, um amigo pessoal. Eu me conheci, o Nelson já o conhecia, evidentemente, suas obras, sua fama, mas quando eu cheguei ao Rio, eu sou baiano, quando cheguei ao Rio em 1965, eu trouxe um longo ensaio sobre Graciliano Ramos, que eu queria ver publicado na revista Cidadão Brasileira. E esse artigo foi encaminhado a Nelson Werneck Sodré para dar um parecer. E ele não só deu um parecer extremamente favorável, como escreveu no número da revista onde o artigo saiu palavras extremamente elogiosas, generosas, eu diria. E daí então começou um longo contato, alimentado também pelo fato de que éramos do mesmo partido, não é? Embora ele nunca dissesse isso explicitamente, mas se reunia comigo em reuniões do partido. Então é claro que ele era, né? Não há muita dúvida. Aí surgiu uma amizade muito boa, frequentei muitas vezes a Rua Dona Mariana e fui agraciado algumas vezes, não é? Isso aí é verdade. Ele me serviu um whisky e disse assim: esse é dos bons, cardinal. Ou seja, é Scott, não é Old Eight. Né? Enfim, também teve uma grande paciência de ouvir minhas objeções, não é? Sobretudo no terreno da literatura. Lucatiano fanático, não é? Eu achava o naturalismo um forte desvio do realismo e considerava Zola um autor menor, o que evidentemente não era o caso do Nelson. O Nelson não compreendia como Lukács tinha tanta má vontade com Zola. E lembrava sempre a importância do Germinal, que é verdadeiramente um romance sobre a classe operária, simpático à classe operária, e nós discutimos sobre isso. Ele sempre teve a gentileza, a generosidade de ouvir minhas objeções e não me desqualificar liminarmente como um jovem pretensioso, né, que além de tomar o uísque dele, criticava as ideias dele. Bem, quanto à obra do Nelson, eu diria que uma coisa fundamental a registrar é a universalidade dos seus interesses. Tudo bem, escreveu 50 e tantos livros, mas escreveu sobre muitos assuntos, não é? Sobre literatura, sobre cultura, sobre geografia. Além do mais, é um excelente memorialista. Memórias de um Soldado é uma obra-prima, não é? Mas é preciso observar que esse universalismo não significa que ele andasse de um departamento universitário a outro. Ou seja, segunda-feira era geógrafo, terça-feira era crítico literário,
quarta-feira historiador. Não. Ele era um marxista e, como marxista, ele adotava um ponto de vista totalmente